Muito bem, então para início de conversa, vamos criar aqui uma aula 23 chamada OO, de orientação a objetos. Bom, nessa aula nós vamos apagar todo o conteúdo do body e vamos apagar também o conteúdo do script, deixando apenas o window onload. Muito bem, então como eu disse para você na aula passada, o primeiro conceito nós iríamos praticar, né? Então, o primeiro conceito que você tem que entender na orientação a objetos, orientação a objetos, é que nós trabalhamos, né, com espelhando a vida real. No JavaScript, você não vai utilizar tanto a orientação a objetos, mas é importante que você entenda, porque o JavaScript ele tem mais tendência a ser orientado a eventos. Isso a gente vai entender lá na frente, mas para que a gente possa chegar na orientação a eventos, a gente precisa entender a orientação a objetos antes. Não tudo de orientação a objetos, não é o mais avançado, mas sim, pelo menos a essência da orientação a objetos. Então vamos ver isso. Orientação a objetos, como eu disse, ela representa a realidade. Então, como seria isso? Você tem, por exemplo, um carro, né? Esse é o exemplo básico de toda pessoa que vai ensinar orientação a objetos. Então, você tem um exemplo, você tem um carro. Então, numa programação estruturada, você vai representar um carro. O que você poderia estar fazendo? Você poderia, na programação estruturada, você colocaria assim, nome do carro, não é isso? Você faria modelo do carro, ano do carro e etc, né? Todas as propriedades que esse carro tivesse. Aí você colocaria, não sei, quem sabe um carro, ano, modelo, sim, vamos dizer que aqui esse nome considere marca. Então a marca vai ser um Audi, o modelo vai ser, né, como todas as aulas que eu faço, sempre o Le Mans, e o ano dele, vamos colocar um ano aqui de 2010. Muito bem. E aí, a gente, por acaso, a gente queria, vamos colocar aqui como 2010 assim. Muito bem. E aqui, olha só, a gente vai ter mais uma variável que vai ser multa carro, que aqui vai estar igual a 300, e aqui vai meses carro, meses multa carro. Esse carro no final para a gente identificar que a variável pertence ao mesmo, ao mesma entidade, né? Sempre é o carro. Muito bem, aí a gente tem esses conjuntos de propriedades, né? Essas variáveis. Uma variável ela se chama propriedade, ela pode ser considerada uma propriedade ou um atributo, né? Tudo isso quer dizer, né, a mesma coisa, variável. E aí a gente tem essa variável multa carro, que é representada em reais, como 300. E essa multa, ela dobra a cada mês. Então no caso a gente tem aqui meses, né, que já passaram. No caso passaram 2. Então a gente queria calcular, né, para o cliente aqui no nosso caso, né, qual o carro e qual a situação, qual é a multa original e qual a situação da multa atual. Então para fazer isso a gente faria, né, no caso uma função que calculasse pelo menos aí pra gente a multa. Então ela receberia a multa e os meses. E então, né,
ele retornaria a multa vezes os meses. Nisso, calque multa. Então nisso a gente faria assim, a gente daria um console.log, o carro, marca, carro, está devendo calque multa. Agora não dá para reescrever isso aqui, né? Vamos combinar. Multa carro por meses da multa. Então vamos executar isso aqui. Deixa eu fechar as aulas anteriores. Então olha só, o carro Audi está devendo R$600. Ele calculou para a gente automaticamente. Muito bem, então perceba que a gente tem um código, né? Grande ou pequeno, robusto ou não, a gente tem um código estruturado aqui. Que a gente aproveita a função calcular multa, assim a gente pode calcular ela a qualquer momento. Mas é inevitável que a gente tenha que criar algumas variáveis para guardar o valor, né? Aí do carro. Em um exemplo ou outro, a gente poderia usar um objeto ou um array para melhorar essas propriedades. Mas não deixaria de ser, perceba que ficaria um código solto, né? Você teria um arquivo para resolver esse problema. O código ele fica solto, ele não fica encapsulado. Isso significa que, no caso, o carro, né, ele faz parte de, por exemplo, calque multa, né? Então, calque multa que faz parte de carro. Só que eles não estão interligados diretamente, né? Não necessariamente um está ligado ao outro, né? Nós sabemos que calque multa serve para as funcionalidades do carro, mas eles não estão encapsulados, ou seja, não estão juntos, né? Um com o outro, a não ser pelo fato de estarem no mesmo arquivo. Então, para isso, a gente resolve na orientação a objetos utilizando duas coisas que são a classe e os atributos, né? Então, nesse caso aqui, nós representaríamos esse caso na orientação a objetos aqui da seguinte forma: nós faríamos uma função, a function carro, certo? E aí nós a trabalharíamos de uma forma diferente. Nós acessaríamos cada atributo desse, né? Cada variável. Não se esqueça que a variável propriedade são a mesma coisa que, quer dizer, propriedade e atributos são a mesma coisa do que variáveis. Só que na orientação a objetos são chamados de propriedades, né? Ou então atributos. E aí a gente acessa, a gente cria uma marca. A gente colocar para o padrão com valor nulo, a gente cria um modelo. E aí a gente vai criando, a gente cria um ano, criamos também a multa e meses. Na programação orientada a objetos, é recomendável que você trabalhe com o padrão camel case, que quer dizer a primeira letra, quando se trata de variável, a primeira letra minúscula e depois a primeira letra das palavras em maiúsculo. Quando é o nome da classe, né, no caso aqui a função em si, né, a entidade carro,
Então você começa com a letra maiúscula. Daqui a pouco nós vamos explicar o que nós estamos fazendo aqui. Então agora, criada essa classe, né, essa entidade, tudo que nós temos que fazer, nós já temos um padrão aqui da classe. Então tudo que nós temos que fazer agora é cadastrar o nosso carro. Então para isso nós vamos criar uma nova variável. Então a variável C1, né, quer dizer carro 1, que vai ser igual a new car. Então quando eu disser que ela é igual a new carro, automaticamente eu estou dizendo que ela tem todos esses atributos aqui, né, com o valor padrão que é null. Então agora eu quero dizer por exemplo, qual é a marca. Então eu acesso C1 ponto marca, que vai ser igual a Audi C1 ponto modelo, que vai ser igual ao Le Mans C1 ponto ano, que vai ser igual a 2010 C1 ponto multa, que vai ser igual a 300 C1 ponto multa meses, que vai ser igual, no nosso caso aqui, a 2. Muito bem. Feito isso, deixa eu apagar aqui essa antiga. E aí, olha só, a gente tem um novo carro. E agora a gente quer calcular a multa. Então perceba que até então a gente não tem a função multa, então vamos criar, né, calc multa. Calc multa agora vai ser igual a uma função. E essa função não vai receber nenhum parâmetro. Por quê? Porque tudo que a gente precisa nela, deixa eu abrir a underline 1. Tudo que a gente precisa na função calc multa é multiplicar a multa pelos meses. E essa informação já está aqui nesse objeto. Então a gente vai calcular this.multa por this.multa meses. Então, a informação ela vai estar aqui dentro. Aí você pode dizer, mas a informação aí no caso está null. Mas não é essa informação, e sim essa informação que foi instanciada. Nós vamos entender daqui a pouco como que isso ocorre. Então agora a gente vai fazer da seguinte forma. C1 ponto modelo, né? Esse carro está devendo. Esse carro está devendo o quê? Olha só, esse carro está devendo calc multa. C1.calc multa. Vamos ver o resultado disso? Vamos ver. Acessando aqui. Então vamos acessar aqui a aula de número 2. Então, nós tivemos um problema aqui. Esquecemos de dar atribuição, né? O igual. Então, olha só. O carro Le Mans está devendo R$600. Então, olha só o que aconteceu aqui. Nós temos nosso código separado em duas partes. A primeira é a criação da entidade, né, e das funcionalidades, que é a orientação a objetos. E a segunda, que é a execução do código. Então, nosso código ele ficou
um código independente. Então olha só, isso que é a orientação a objetos. Então vamos passo a passo. Nós primeiro criamos aqui a função carro, que nesse caso ela não é uma função simples, ela é uma classe. Uma classe na orientação a objetos é o que significa, né? Representa uma entidade. Então é como se ela fosse um ser, né? Como se fosse um substantivo, como se fosse algo, na verdade não substantivo, como se fosse realmente um ser, algo que exista, um objeto mesmo, como uma caneta, como uma pessoa, como um animal, como qualquer outra coisa. E aqui dentro nós temos as propriedades ou atributos, né, que na realidade são variáveis que têm os dados desse objeto, como por exemplo cor, tamanho, no caso do nosso carro, ele tem marca, modelo, ano, multa e multa meses. E nós temos também, num objeto, como qualquer outro objeto da vida real, nós temos ações, como uma pessoa corre, uma pessoa se alimenta, um carro ele tem aqui calcular multa, como poderia também ter a opção de ligar, de correr, de desligar, de frear e etc, de acordo fosse necessário. Após feito tudo que um carro precisa, no nosso programa, nós fazemos instâncias desses carros, quer dizer, desse carro. Ou seja, nós podemos fazer uma ou mais instâncias, que é essa parte da execução do código, que ele fabrica um novo carro, né, a partir da propriedade new, né, e acessando o carro, que é a variável que aqui está em cima definida, chamando, né, como se fosse uma função. Então aqui nós estamos fabricando um carro zero a partir da nossa classe carro. E essa C1 aqui, ela é uma cópia idêntica dessa primeira. Porém, quando você instancia, né, uma classe, você não chama essa variável aqui de classe, você a chama de objeto. Porque é ela que vai ser realmente, né, a variável que vai guardar os valores. E essa primeira é simplesmente uma fábrica das propriedades e das ações. Lembrando que a ação na orientação a objetos é chamada de método, né? É como se fosse a função, é o que faz ações. E então a gente colocou tudo que tem direito, né? Colocamos a marca, o modelo, o ano, a multa e a multa meses. E ao final de tudo, nós acessamos esses valores. E, por exemplo, quando nós calculamos a meta, perceba que não necessitamos de passar valores dentro. Poderíamos passar, mas não necessitamos. Por quê? Porque essas informações já estão setadas aqui. Então, a própria classe, o próprio objeto acessou esses valores aqui descritos no momento que executamos, né? Então, aqui você percebe que ele recebe this.multa. Então aqui na nossa classe carro, this.multa, por exemplo, era um valor nulo. Mas no momento que você instancia e seta esse valor, ele deixa de ser nulo, porque ele é uma cópia na memória. Então ele passa a ser esses valores aqui que você está vendo. Para você ter uma noção maior do que acabou de acontecer aqui, nós vamos fazer isso aqui no Firebug e você vai entender, eu acredito que com muito mais propriedade, o que nós acabamos de fazer. Deixa eu abrir aqui o Firebug. Então, veja comigo. Eu vou criar a minha classe. É a classe carro. Então, a classe carro foi criada. Tanto que se agora eu acessar carro, ela me vem dessa forma. Se eu clicar nela, olha só, eu vejo como é que é o código, né? Muito bem. Agora vamos imprimir um new carro, ou seja, nós vamos fazer aqui C1 igual a new carro. Nós estamos instanciando, criando um objeto. E agora nós vamos imprimir C1. Então
Então, olha só, o que a gente tem é um objeto, não é mais uma função. Perceba? E com os valores padrão nulos. Por quê? Porque a classe carro foi criada com os valores nulos. Eu poderia muito bem criar, por exemplo, um carro já com a marca padrão, como Gol, Volkswagen ou etc. E aí eu tenho junto também uma função, que é a função que calcula a multa. Então, olha só, quando você instancia, você tem um objeto do tipo carro. Perceba que eu tenho o tipo carro. E a partir desse momento a gente vai setar os valores, que são o que você acaba de perceber aqui. Então, olha só, se eu, por exemplo, diminuindo aqui, acessasse C1 ponto, eu tenho acesso a todos os valores. Então, vamos setar esses valores. Não precisamos mais instanciar, já foi instanciado. Então, pronto. Agora, nós vamos acessar novamente esses valores. Vamos pegar o ano. Olha só, o ano é 2010. Vamos pegar o modelo alemãs. E se eu pegar multa meses, 2 meses. Então agora eu quero calcular a multa. Calcular a multa é uma função, então eu tenho que executá-la. Olha só. Então, com a orientação a objetos você tem no final uma facilidade de acesso às informações que você programa, porque elas ficam encapsuladas, elas ficam organizadas de uma forma que você não precisa se dar muito ao trabalho para conseguir manipulá-las. Então você tem no final um acesso muito mais facilitado a essas informações. E uma série de outras vantagens que você vai descobrir ao decorrer das aulas. Então, no final das contas, imprimindo esse exemplo aqui, nós teríamos o resultado esperado. Bom, talvez com um exemplo simples como esse, você até tenha achado que é mais difícil do que a programação estruturada. E logo de cara, sim, mas no final das contas, você tem um código muito mais organizado. Imagine se você tivesse que criar outros carros desse. Imagine a facilidade que você teria. Você já teria um padrão. Você poderia muito bem fazer um array de carros ao invés de fazer aí um array de arrays, não sei, para guardar esses dados e etc, né? Outra coisa. Agora, isso nos traz, como eu disse, uma facilidade de acesso à informação, um dinamismo, uma capacidade de trabalhar em massa muito maior. Imagine aquele exemplo que nós fizemos na aula 21 com a galeria, só que foi o JavaScript. Então, olhe só esse exemplo. Nós fizemos de maneira estruturada. Imagine se nós tivéssemos que fazer outra galeria dessas. Nós teríamos que fazer basicamente, não tudo, a função, por exemplo, a bbox, a função getElementById. Quer dizer, isso aqui não é uma função, é só essa função mesmo, a bbox, que seria aproveitada. O resto teria que praticamente todo ser reescrito para que nós pudéssemos estar aí fazendo outra galeria. Então você vai ver, esse exemplo é um exemplo bem claro que nós vamos fazer no futuro, como que a orientação a objetos pode facilitar essa prática. Então, na próxima aula, nós continuamos aí com o nosso curso.